Na história de hoje, vamos aprender sobre Mateus. Mateus, o publicano que se tornou apóstolo e evangelista, o homem antes do chamado. Em Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia, vivia um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus, filho de Alfeu. Ele não era popular entre seu povo. Na verdade, muitos o desprezavam e, com razão, pensavam eles. Mateus era um publicano, um coletor de impostos a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos como traidores pelos judeus. Não apenas colaboravam com os opressores romanos, como frequentemente extorquiam seu próprio povo, cobrando mais do que o exigido e embolsando a diferença. Mateus, sentado em sua banca de coleta, provavelmente ouvia todos os dias insultos, olhares de desprezo e maldições abafadas. Mas ele também ouvia conversas, histórias, sobre um rabi itinerante chamado Jesus de Nazaré, que curava os enfermos, expulsava demônios e falava de um reino de Deus com autoridade e graça. Talvez Mateus tenha até presenciado milagres à distância. Algo começou a inquietar seu coração. O chamado que mudou tudo então. Certo dia, Jesus passou pela banca de impostos. A multidão seguia o mestre, e os discípulos o cercavam. Ninguém esperava que ele se dirigisse diretamente a Mateus, muito menos com palavras de aceitação. Jesus olhou Mateus nos olhos e disse simplesmente: "Segue-me." Mateus 9:9. Não houve hesitação. Mateus se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. O homem que vivia de dinheiro deixou seu posto de renda garantida e se entregou ao chamado de um mestre que não lhe prometeu riqueza, mas verdade, redenção e vida eterna. O banquete do perdão logo, após aceitar o chamado, Mateus fez algo inesperado, ofereceu um grande banquete em sua casa para Jesus. Entre os convidados estavam outros publicanos e pecadores, pessoas marginalizadas que Mateus conhecia bem. Foi sua maneira de dizer ao mundo que algo havia mudado. Mas os fariseus, os religiosos da época, criticaram. "Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Mateus 9:11. Jesus respondeu com uma frase que ressoaria pelos séculos: "Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Livro de Mateus 9:12-13. De publicano a apóstolo. A partir desse momento, Mateus passou a andar com Jesus. Ele viu milagres com os próprios olhos: leprosos curados, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Ouviu o Sermão do Monte, testemunhou a Transfiguração e esteve presente em muitos dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Eventualmente, Jesus escolheu 12 discípulos para serem seus apóstolos e Mateus estava entre eles. Mateus 10:3. De rejeitado pela sociedade, tornou-se um dos pilares da igreja nascente. O evangelista mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome, um dos 4 relatos da vida de Jesus. Seu objetivo era claro: provar que Jesus era o Messias prometido aos judeus. Por isso, ele frequentemente cita profecias do Antigo Testamento, mostrando como Jesus as cumpriu. Escrevendo em grego, mas com forte sabor judaico, ele narra desde a genealogia de Jesus até a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Livro de Mateus 28:19. O legado e a tradição. A Bíblia não relata a morte de Mateus, mas a tradição cristã diz que ele pregou o Evangelho em regiões como Etiópia, Síria ou Pérsia, e que teria morrido como mártir, fiel até o fim ao Mestre que o transformou. Seu Evangelho continua sendo um dos textos mais lidos, estudados e amados do mundo. E sua vida é testemunho de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Conclusão: o publicano que se tornou pregador Mateus é o retrato vivo da redenção.
De homem marcado pela corrupção, passou a ser instrumento de Deus. De cobrador de impostos, tornou-se mensageiro da esperança. De excluído, virou discípulo amado. Sua história nos lembra que Jesus chama pessoas comuns, até mesmo as desprezadas, para propósitos extraordinários. E se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhem.